Lá em 2 Samuel. Capítulo 16, do 15 ao 23. Amém? Posso ler? Posso, né? 2 Samuel 16, do verso 15 ao 23, que diz o seguinte: Enquanto isso, Absalão e todos os homens de Israel entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com eles. Então, Usai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão e exclamou: Viva o rei! Viva o rei! Mas Absalão disse a Usai: É essa a lealdade que você tem para com o seu amigo? Por que você não foi com ele? Respondeu Usai: Não, sou do escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas, e com ele permanecerei. Além disso, a quem devo servir? Não deveria eu servir ao filho? Assim como servi a teu pai, também te servirei. Então Absalão disse a Aitofel: Dê-nos o seu conselho, que devemos fazer. Aitofel respondeu: Aconselho que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio. Então todo Israel ficará sabendo que te tornaste repugnante para teu pai, e todos os que estão contigo se encherão de coragem. E assim armaram a tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fosse a palavra do próprio Deus. Eu vou ler um pouquinho mais para frente, tá? Deixa eu só pegar aqui. O 17 agora, do 1 em diante. Aitofel disse a Absalão: Permite-me colher 12.000 homens e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu atacarei enquanto ele está exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei e trarei todo o exército de volta a ti. É somente um homem que procuras matar. Assim todo o exército ficará em paz. Esse plano pareceu bom e Absalão e a todas as autoridades de Israel. Entretanto, Absalão disse: Chamem também Usai, o arquita, para que ouçamos a opinião dele. Quando Usai entrou, Absalão lhe disse: Aitofel, deu-nos o conselho dele. Devemos fazer o que ele diz, ou você tem outra opinião? Usai respondeu: O conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Sabes que o teu pai e os homens que estão com ele são guerreiros, e estão furiosos como uma ursa selvagem, da qual roubaram os filhotes. Além disso, teu pai é um soldado experiente e não passará a noite com o exército. Ele agora já deve estar escondido numa caverna ou em algum outro lugar. Se alguns dos teus soldados forem mortos no primeiro ataque, quem souber disso dirá: houve matança no meio do exército de Absalão. Então, até o mais bravo soldado corajoso, como leão, ficará morrendo de medo, pois todo Israel sabe que teu pai é um guerreiro valente e que seus soldados são corajosos. E aí, um pouquinho mais para frente, a gente pula para o 14, tá? Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Usai, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. 15 e 16. Usai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel dera a Absalão, e às autoridades de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha aconselhado em seguida. 16. Então pediu que enviasse imediatamente essa mensagem a Davi: Não passe a noite nos pontos de travessia do Jordão no deserto, mas atravesse logo o rio, senão o rei e todo o seu exército serão exterminados. 23. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou seu jumento e foi para casa, para a sua cidade natal. Pôs seus negócios em ordem
e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo de seu pai. Amém? Eu vou dar uma contextualização, tá? Para que a gente possa entender esses 2 capítulos de 2 Samuel, tá? E um pouquinho para vocês entenderem a história, o porquê que Aitofel chegou ao ponto de se enforcar, ou seja, se suicidar e tirar sua própria vida, tá? E o porquê também de Absalão, ele está tentando planejar contra o seu próprio pai, que no caso era Davi, tá? Absalão era o filho de Davi, como eu falei, tá? Irmão de Tamar e de Amnon. Então, o que é que aconteceu? Não sei se vocês lembram da história, mas eu vou trazer um pouquinho. Lembram da história do irmão que se apaixonou pela irmã? Vocês lembram disso? O irmão se apaixonou pela irmã, é exatamente esse Amnon, tá? Que é filho de Davi. Ele se apaixonou pela irmã, que era também irmã de Absalão, tá? E aí ele recebeu um conselho de um amigo, porque ele queria de toda forma ter um momento com essa irmã dele, que a irmã dele era muito formosa. E aí o amigo dele falou assim: os filhos que está doente, e depois que tu ficar doente, tu pede para teu pai Davi mandar a tua irmã trazer comida para você, e aí é teu momento, tá? E aí o que é que aconteceu? Ele realmente fingiu que estava doente, mandou um recado para o pai Davi e disse: pai, estou doente. E como pai, obviamente, Davi ia querer o melhor para o seu filho. E aí mandou exatamente a irmã. E aí quando chegou essa menina lá, que cozinhou, né? E fez toda a comida para dar ao seu irmão a tomou e a estuprou. Entende? Então aí a gente tem um relacionamento incestuoso, né? De família, mais um estupro, tá? Sendo que Amnon era meio-irmão de Absalão. Por quê? Porque como Davi tinha muitas mulheres, obviamente elas também tinham muitos filhos. Então ele era só filho de Davi juntamente com Absalão. Não é o caso de Tamar, a moça que foi estuprada. Porque ela era irmã completa de Absalão, do mesmo pai e da mesma mãe. Então o que é que acontece? Absalão chega para Davi e diz o seguinte: pai, olha o que aconteceu, né? Isso aqui eu estou parafraseando com as minhas palavras, tá? Não tem exatamente assim: pai, olha o que aconteceu, mas é basicamente isso. Pai, olha o que aconteceu. Teu filho Amnon estuprou a tua filha, minha irmã Tamar. O senhor não vai fazer nada não? Porque como irmão, obviamente, ele se indignou com aquele crime que é hediondo, né? E aí Davi, a Bíblia diz que ele se encheu de muita ira, mas só se encheu mesmo, porque não mandou fazer nada não. Ele se encheu de muita ira e continuou daquela forma, tá? Então o que é que acontece? Absalão, ele guarda essa raiva dentro dele por longo 2 anos, a Bíblia diz. Ele guarda essa raiva dentro dele de injustiça, de absurdo. Como é que meu irmão faz uma coisa dessa com a minha irmã e o meu pai não faz nada, né? Muito provavelmente a irmã, que depois que passou por uma violência tão brusca, chorava dia e noite dentro de casa, e o irmão ouvia e dizia: como é que a minha irmã diariamente está aqui humilhada, chorando, desesperada, né? E o meu pai não faz nada para socorrer ela. E aí Absalão segurou ali aquela raiva. Presta atenção na questão do sentimento guardado, tá? Aí entra Aitofel na história, porque Absalão ele fez uma aliança com Aitofel. Aitofel ele era o conselheiro de Davi, né? Porque os reis eles tinham um conselho, né? Para pedir opinião quando eles queriam fazer guerras e etc. Então Aitofel era amigo e conselheiro de Davi. Ou seja, era uma pessoa de muita confiança de Davi, né? E era amigo, então eles tinham uma relação de troca, né? Ele não só é meu conselheiro, alguém que me dá conselho e pronto. Ele é o meu amigo, alguém que eu compartilho a vida, né? Só que Davi se apaixonou por Betseba. E quem era Betseba? Neta de Aitofel, né? Especificamente o filho de Aitofel, que fazia parte do exército de Davi, né? O nome dele aqui eu vou pegar para dizer a vocês. Eu sou péssima com nomes, minha gente. Eliã, tá? Eliã, filho de Aitofel, né? Pai de Betseba, que era a neta de Aitofel, fazia parte também do exército. Então veja, Aitofel era o conselheiro e amigo de Davi, que era avô de Betseba, a pessoa por quem Davi se apaixonou, a pessoa casada, porque ela era casada,
tá? E um dos soldados mais corajosos de Davi, porque ele só fazia parte do exército de Davi, ele é considerado como um dos soldados que é citado quase que na galeria da fama de Davi, sabe? Eliã era o pai de Betseba. Aí o que é que Davi fez? Armou toda a trajetória que a gente já sabe, né? Mandou os soldados para a guerra, colocou o marido de Betseba na frente, armou para ele, ele morreu, e Davi ficou com a neta de Aitofel. O que é que Davi fez? Quebrou o relacionamento de amizade que ele tinha com Aitofel, traiu o amigo Aitofel, não só amigo, ele não teve consideração pela família inteira, né? Nem pelo soldado dele, que estava ali o tempo todo lutando por ele, dando a vida por ele, quanto por Aitofel, que chamava de amigo e pedia conselho o tempo todo, né? O que é que a gente espera de um verdadeiro amigo? Que, eita, tive um desejo, não está certo. O Aitofel, meu filho, eu estou com desejo de Betseba. Me dá um conselho? Me ajuda a tirar isso da minha mente, porque eu sei que isso não é certo. Entende? Mas em nenhum momento Davi pensou no que ele poderia influenciar na vida de Aitofel, nem do soldado, o pai de Betseba. Resumindo, ele foi altamente egoísta. Pensou só nos desejos dele. E aí, Aitofel, em vez de chegar para Davi e dizer: mas rapaz, eu estou com tanta raiva de tu, eu não estou me suportando perto de tu, porque como é que tu diz que tu é meu amigo? Como é que a gente troca tanta amizade, é que a gente fala com o outro, tu traz essa humilhação para minha família, expõe a minha neta, expõe o meu filho, me expõe que estou aqui o tempo todo te aconselhando, como é que tu faz um negócio desse comigo e diz que é meu amigo? Aitofel deveria ter feito isso, mas ele não fez. O que é que ele fez? Guardou. Igual a Absalão. Ele guardou e continuou seguindo a vida normalmente, dando conselhos, né? Empurrando com a barriga, achando que daria conta daquilo, porque o tempo, ele cura algumas coisas, mas não cura todas as coisas, né? E aí a Bíblia traz muito essa questão da gente ter cuidado para as nossas dores não se transformar em raiz de amargura. Porque eu costumo comparar o sentimento com a semente, tá? Lembra daquele experimento na escola que a professora mandava a gente colocar uma sementinha de feijão no copo e a gente levava para casa, né? Todo mundo muito satisfeito com a sua planta, né? E mostrava a mãe, pronto. Aí chegava no primeiro dia, né, que a gente colocava lá na escola, no algodãozinho, não acontecia nada, o feijão estava do mesmo jeito. Mas com o passar do tempo, ele enraizava. Assim é o sentimento, né? Talvez Aitofel pensou assim: não supero isso. Com o passar do tempo eu me curo dessa dor. Eu vou lidando aqui, eu vou arrastando ali o meu problema, a minha raiva de Davi, a minha vergonha do que ele fez com a minha família. Eu vou levando e com o tempo isso passa. Mas tem algumas emoções que não trabalhadas, em vez de passar, elas criam raízes. E aí provavelmente Aitofel ficava rendendo todo dia na cabeça dele, ali, reinando, bonitão, né? Cheio de mulher, poderia ter qualquer uma mulher aqui nesse reino, mas quis a minha neta, quis trazer humilhação para minha família. Dizia que era meu amigo, mas não é, porque em nenhum momento me consultou, em nenhum momento foi honesto e verdadeiro comigo. Então provavelmente ele ficava rendendo aquilo dentro dele, sabe? Dia após dia. E aquele sentimento só crescia, só crescia. E aí, é importante a gente saber dessa história, porque olha como a Bíblia traz para a gente tantos exemplos do quão importante é a gente não guardar certas situações, né? Muitas vezes a gente é magoado, a gente é ferido, a gente tem uma dor, né, de alguém. Mas o que a gente faz? Não vou falar não. Eu não vou falar não, porque eu vou me humilhar, quem me feriu foi fulana, né? Sendo que aí fulana feriu, mas está seguindo a vida normalmente. E você está com a raiz de amargura dia após dia. Você está entrando em um sentimento de adoecimento muito grande. E aí é o adoecimento que vai levando, sabe, a maiores situações de adoecimento. Porque ninguém chega a pensar em suicídio do nada. Nunca é um fato isolado, tá? Não, se suicidou porque acabou o namoro. Nunca é um fato isolado. O término do namoro foi o que culminou, a última gota do copo da pessoa que não está suportando mais nada.
entende? Mas tem uma história inteira de vida, de frustração, de dor, de tristeza, de traumas, que não foi cuidado, entende? Então, Aitofel ele vem trazendo essa história de dor. Absalão guardou por 2 anos o estupro da sua irmã, a dor de ver a sua irmã daquele jeito, até que ele decidiu mandar matar o irmão, entende? A raiz de amargura no coração dele fez com que ele cometesse homicídio. Se ele tivesse tratado, né, talvez se ele tivesse ido lá, dado um murro no irmão, né, brigado com o irmão, falado tudo que estava pensando sobre o irmão, mas tivesse colocado para fora, talvez não chegaria a essa situação, mas ele guardou. Da mesma forma como Aitofel, se ele tivesse chegado e conversado com Davi e tu, rapaz, tô decepcionado com a tua amizade, eu acho que a gente só vai ficar no conselho mesmo, porque a amizade eu não quero mais não, sabe? Se ele talvez tivesse, e só talvez, tivesse falado, talvez isso teria não se transformado em uma raiz de amargura, não teria se enraizado, tá? E aí eu fico pensando um pouco sobre a história de Aitofel, pensando sobre o que é que levou Aitofel a se suicidar, né? Aí vem primeiro a decepção de um amigo, de um grande amigo, né? E aí mais na frente, como eu li com vocês, né? Ele, quando Absalão voltou para pegar o reino do pai, porque ele queria tomar o reino de Davi, Absalão, Aitofel viu nisso a oportunidade de ter a vingança que desejava contra Davi. Então aí ele ficou amigo de quem? Absalão, né? E a Bíblia diz que o conselho de Aitofel era tão certeiro, por isso que Davi era tão amigo dele. Davi realmente ouvia o conselho dele, por quê? Porque era tão certeiro, tudo que ele dizia acontecia tanto, que era comparado aos conselhos de Deus. Então, ou seja, era um homem extremamente sábio, o que ele falava, se ele dissesse, Davi, não vai por aí não, que por aí é mais fácil o teu exército ser atacado. Davi ia pelo outro lado, porque sabia que realmente Aitofel tinha esse dom, sabe? E aí, mais na frente, se vocês prestarem bem atenção no que foi lido, ele se junta com Absalão e Absalão pede o conselho a ele, porque lembra daquilo que ele trazia como história, né? Esse homem que dá o conselho, né? E aí diz assim, aí o que é que a gente faz para tomar o reino do meu pai, perseguir ele, né? E colocar ele no lugar dele. E aí Absalão não, Aitofel dá um conselho. Veja, uma pessoa que está acostumada a estar nessa posição de tudo que diz é ouvido e feito, o que é que ele espera? Que seja ouvido e feito novamente, né? Só que aí Absalão falou assim, tá bom. Usai, o que é que tu acha disso aqui? Usai era um dos de Davi que estava infiltrado na casa de Absalão, para observar os movimentos e dizer a Davi, né? Olha, te orienta que o pessoal está chegando, vice. E aí eles não sabiam disso. Aí perguntou, diz o Sai, o que é que tu acha? E aí o Sai falou, acho melhor fazer isso não. Óbvio que ele ia dizer isso, né? Ele não queria que pegasse Davi. Acho melhor não fazer isso não. E aí, rapidamente, Absalão ouve o Sai. Então veja, aí tem, Aitofel já coleciona decepção com o amigo, né? Vergonha do que aconteceu no meio da sua família, né? E agora, frustração de vingança, porque ele falou, pronto, agora é minha vez. Agora eu me vingo do que ele fez. Mas aí o conselho dele não foi ouvido e tristeza por não ter sido ouvido. Ou seja, a sensação de incapacidade, a sensação de não ser valorizado, sabe? É como, por exemplo, assim, Laura, vou citar nomes. Laura, ela é a líder dos jovens. Eu sei que ela é a líder dos jovens. Aí eu vou e digo assim, não, acho que eu não quero ouvir o que a Laura pensa sobre a Jubraque, não. Acho que eu vou perguntar a João. Né? E aí, João, o que é que eu faço? Se João diz, eu vou lá e faço. Aí, Laura, como assim, Natália? Né? Como assim tu vai fazer isso aqui, sendo que tu nem conversasse com teus líderes? Né? Então, é basicamente isso, que ele se sentiu desrespeitado, não ouvido, desvalorizado. Entende? E aí ele junta todas essas frustrações, né? E aí quando chega mais na frente, veja, quando nem todas as vezes a gente percebe quando a pessoa está para se suicidar. Tem casos que são muito evidentes e aí a gente consegue perceber, mas tem casos que são muito sutis e a gente não consegue perceber. Lá embaixo diz que Aitofel foi para sua casa, organizou tudo que tinha para organizar, né? Eu fico pensando, pagou dívida, distribuiu o trabalho entre seus
empregados, abraçou a filha, abraçou a esposa, abraçou quem queria abraçar, deu ordens, deixou tudo organizado e depois se enforcou. Quem visse Aitofel nessa produtividade toda nunca imaginaria que ele estava pensando em tirar sua própria vida. Né? Muito provavelmente os comentários eram: menino, como ele está hoje produtivo, né? Tá bem, chegou aqui, organizou tudo, tá de parabéns. Sendo que lá dentro tinha uma amargura muito grande. Né? Então veja como é muito sutil e o quanto que a gente precisa ter uma empatia e uma sensibilidade para perceber o outro, né? E aí o que levou ele ao suicídio foi muito provavelmente tudo isso junto. Que você vê que não foi de um dia para a noite, foram muito tempo ele arrastando essas decepções, essas tristezas dentro dele, coisas que não precisaria mais arrastar, que ele poderia ter ido buscar um conselho de uma outra pessoa, mas talvez pensou: não vou nada. Oxe, o meu conselho é considerado como de Deus, como é que eu vou pedir conselho a outra pessoa? Né? Eu trago um pouquinho pra gente que é psicólogo, né? Que sempre ajuda a pessoa, que sempre ouve a pessoa, tem dificuldade de pedir ajuda. De dizer assim: olha, vem cá, me escuta, porque tem um estigma de que eu jeito, mas tu não é psicólogo, tem que dar um jeito, não tem problema também, né? Mas nem sempre. Né? E se eu tiver um problema no meu casamento de 5 anos, um bebê, né? Eu não vou poder pedir ao presbítero um conselho não, que tem quantos anos de casamento? 28 anos. Será que ele não tem mais experiência para contar de casamento do que eu? Aí eu não posso chegar para ele e pedir ajuda, não. Olha, presbítero, 5 anos de casamento, estou passando por uma dificuldade aqui, o que é que o senhor tem a me dizer? Né? A gente precisa entender que a gente, antes de ser ou ocupar qualquer função, presbitério, pastorado, liderança, psicologia, antes de você ocupar qualquer função, você é uma pessoa. Como pessoa você sente. E se sente, em algum momento vai precisar de ajuda. Então esteja aberto para isso. Não se prenda ao lugar que você ocupa por vergonha de achar: ai, vão me julgar. Né? Como é que eu vou pedir ajuda sendo que eu ocupo essa posição? Não. Porque talvez, se Aitofel ele tivesse dito assim: olha, deve ter alguém que tem um conselho para me dar, e fosse lá e pedisse ajuda, talvez ele não teria chegado a esse ponto.